Fala galera gremista, finalmente o avião decolou. Essa é a primeira vantagem e o primeiro ponto positivo de tudo. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a respeito do Ferreira. Vamos colocar esse episódio como caso Ferreira. O Ferreira, grande jogador dos aspirantes, fez gols como Messi, Maradona, sei lá, Pelé fazia. Driblava 4, 5 e fazia gols. Entrava com bola e tudo pra dentro do gol. Aí teve o episódio com o Grêmio que o Grêmio tava querendo forçar ele a renovar o contrato nos termos do Grêmio. E em uma negociação isso não é assim que acontece. Você somente tem um contrato realizado quando as duas partes concordam em algo. E o Grêmio queria forçar o Ferreira a fazer o contrato e fez da maneira errada, na minha opinião. Porque como é que fala, colocou o Ferreira para voltar a treinar com os aspirantes e depois deixou ele a treinar em separado. Totalmente errado. É uma coisa que é horrível o que eles fizeram com ele, colocando pressão nele. Mas tudo bem. Vamos esquecer disso. Os torcedores do Grêmio começaram a falar que ele era vigarista, que o cara era isso e aquilo. E a maioria eu entendo que eles não têm uma escolaridade à altura para entender o que estava acontecendo. Então, tranquilo. Mas o que aconteceu? O Ferreira renovou, o Grêmio entrou em contato, entrou em acordo com o Ferreira, eles renovaram. Aí vem o Ferreira, começa a jogar aos poucos, entra aos poucos, e todo mundo sabe quem viu ele jogar, como eu vi, e vi tantos outros jogarem nos 2, 3 últimos anos das categorias de base, sabe que o Ferreira é um jogador muito habilidoso, muito rápido, e que não tem a definição ainda no nível dos outros fundamentos que ele tem, de qualidade que ele tem. Então o que acontece? Obviamente ele está treinando, todo mundo sabe que ele tem os seus defeitos, mas ele tem muitas vantagens também. Aí voltou a jogar. Começou a jogar mais ou menos, ele deu o empate para o Grêmio contra o Palmeiras, porque a jogada foi inteiramente dele, e ele apareceu para fazer o gol depois no cruzamento de escanteio. Aí no gol, ele entrou no jogo contra o Atlético Paranaense, mesma coisa. Ele deu a vitória ao Grêmio. E o que acontece? Começou a aparecer um pouco do futebol dele, mas isso é muito pouco pelo que eu vi e muito pouco pelo que ele pode apresentar ainda. Porque o que acontece? O jogador de futebol, quando ele começa a jogar, quando você coloca ele no time profissional, normalmente ele vai ficar nervoso na primeira vez, na segunda vez vai jogar mais ou menos, tal, e tende a evoluir. Ou seja, demora uns 4, 5 jogos para você ter uma noção de como ele vai jogar. E a maneira pela qual o Renato dava as oportunidades e ainda dá as oportunidades para esses jogadores mais novos do Grêmio é totalmente errado. Ele dá 10, 15 jogos pro Thiago Neves, pro Robinho, deu uma temporada inteira pro André. E por que ele não pode fazer isso com o da Silva? Não pode fazer isso com o Fabrício? Por que ele não pode fazer isso com o Guilherme Azevedo? Por que ele não traz o Jonathan Varela da base agora? Porque o Jonathan Varela é um talento muito grande. Por que ele não demite esses 3 goleiros incompetentes que o Grêmio tem e coloca o Gabriel Chapecó e coloca o Breno para jogar? Por que ele não faz isso? Ele não dá as mesmas oportunidades igualmente para os jogadores mostrarem o que deu. Os 3 goleiros do Grêmio, Júlio César, Paulo Victor e Vanderlei, por exemplo, o que acontece? Falham todos. O Vanderlei falha quase todo jogo. Às vezes a bola não entra, não é gol, mas ele falha. Falha direto. Já cansei desse Vanderlei. E por que se não dá oportunidade ao Breno, que provavelmente custa bem menos, pagar os salários dele, mas que é um goleiro novo, que vai ter um futuro muito grande ainda? Então, a visão seria o seguinte: dá uns 3, 4, 5 jogos para cada um deles e avalia. Se não tá bom, aí sim volta ele para a transição, para ele continuar a ganhar mais experiência e vai colocando aos poucos de novo. Mas o jeito que o Renato faz não é correto. E com o Ferreira, te garanto, se colocarem o Ferreira para jogar 4, 5 jogos seguidos,
Você vai ver, aconteceu a mesma coisa com o PP. A evolução dele foi drástica depois que ele saiu do banco de reservas e começou a jogar. No quarto jogo dele, ele já não sentia o peso da camisa, ele já se sentia à vontade e já começou a jogar. E olha o que virou agora. Então tem que fazer a mesma coisa com o Ferreira e com esses outros. E deixar esses jogadores mais velhos, começarem a colocar eles de lado, porque não adianta mais segurar esses jogadores mais velhos. Eles custam mais caro, produzem menos e não tem tanto a vontade que os jogadores mais novos. E com o Ferreira a mesma coisa. O Grêmio estava errado, consertou a besteira e agora está colhendo os frutos. E ontem ele foi eleito o melhor jogador. Então, prova que, não que eu esteja certo ou errado, mas que a minha linha de pensamento estava correta para o caso do Ferreira. Então é isso aí, galera. Em breve farei mais alguns vídeos por aqui, porque temos alguns outros materiais para ser falado, mas por enquanto, parabéns ao Grêmio e que continue assim. Tomara que a gente consiga uma performance melhor do que tem agora e um rendimento bem melhor para a gente seguir nessas competições e talvez ganhar umas duas. Seja muito otimista ou não, mas é para isso que a gente joga, para ganhar e para tentar ganhar todos os campeonatos, não só para ficar ganhando de 1 a 0 ou 2 a 0 de cada time. Até mais, tchau, tchau.